Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos muito felizes de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, para que juntos nós possamos meditar na Palavra de Deus. E antes disso nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos pedir pelos irmãos que estão doentes, pelos irmãos que estão sofrendo. Ainda estamos aguardando o momento em que nós vamos ser libertos dessa pandemia. Esse momento não chegou ainda, isso precisa ser dito. Há quem diga que antes de melhorar ainda vai piorar. Então não é pessimismo, é simplesmente realismo, a gente pensar nisso, procurar realmente tomar cuidado, procurar de alguma forma, apesar de ser muito difícil, a essa altura a gente já sabe disso, né? Estamos lutando contra um inimigo invisível, né? Mas apesar de ser muito difícil, a gente deve tentar, na medida do possível, se prevenir. Então nós vamos orar pedindo a Deus que realmente nos abençoe, abençoe as famílias enlutadas, famílias que têm perdido seus entes queridos para essa doença tão terrível. E também vamos pedir a Deus que nos abençoe agora no estudo da sua palavra. Oremos. Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, porque a Bíblia é, Senhor, como ela mesmo diz, uma lâmpada, uma luz a iluminar o nosso caminho. Também foi por meio dela que nós compreendemos a respeito da salvação que o Senhor providenciou para nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi através da leitura da Bíblia que nós fomos convencidos pelo Teu Santo Espírito, que é o autor da Bíblia, de que nós, sendo pecadores que transgrediram a Tua vontade, precisávamos de um Salvador. E o Teu Santo Espírito nos convenceu e nos fez confessar a nossa pecaminosidade, confessar a nossa condição miserável diante do Senhor e clamar por Jesus, para que Ele seja o nosso Salvador. E nós te agradecemos porque o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor fez de Jesus o nosso Senhor, o nosso dono, ó Deus, aquele que tem o direito de dispor das nossas vidas como bem lhe parecer. E nós agradecemos porque pela sua morte, a morte de Jesus, e pela sua ressurreição como Deus que nós podemos confiar na nossa salvação. Podemos confiar que o Senhor, não porque nós mereçamos, pelo contrário, nós não merecemos, mas por causa do Teu amor, da Tua misericórdia, nos deu a vida eterna. Por isso nós honramos e bendizemos o Teu nome. Declaramos, Senhor, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Ó Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que ela de fato, como sempre tem feito, possa nos instruir, nos aconselhar, nos ensinar, nos corrigir até, ó Deus. Que nós tenhamos a devida reverência, que nós tenhamos a devida atenção à Tua palavra e que nós possamos ser grandemente abençoados por ela, que ela modifique, que ela transforme as nossas vidas. E queremos também orar, ó Deus, pelas famílias que estão sofrendo, pelos nossos irmãos mesmo que têm perdido entes queridos por causa dessa pandemia, ó Deus. Rogamos que Tu consoles os seus corações, rogamos também que o Senhor fale aos corações de todos a respeito da Tua salvação. Rogamos que haja uma reflexão profunda, ó Deus, sobre o sentido da vida, sobre a necessidade de buscar uma nova vida do Senhor, ao lado de Jesus, sobre o mandato dele, sobre as ordens de Jesus como nosso Salvador. Ó Deus, que o Teu povo tenha sabedoria
para testemunhar da tua salvação nesses dias terríveis que estamos vivendo. Rogamos, ó Deus, clamamos que o Senhor nos liberte dessa pandemia. Pedimos que, não só por nós, mas pelo mundo inteiro, ó Deus, que de fato estejam próximos os dias em que o Senhor nos livrará dessa situação. Pedimos pelos governantes, pelas autoridades do mundo inteiro, ó Deus, que possam ser usadas por Ti, ser instrumentos de promover o bem realmente, Senhor. Sabemos que eles não se governam, sabemos que eles só fazem aquilo que o Senhor quer. Por isso clamamos a Ti, que é o verdadeiro governante absoluto do mundo inteiro, ó Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia, haja no sentido de que providências sejam tomadas para minimizar, para na realidade eliminar essa pandemia do nosso planeta. E nós te pedimos isso, gratos, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como eu disse, essa é a classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá. Pontualmente aí nós temos 12 alunos, presumo, né, da classe. Eu já recebi a caderneta da classe. Eu creio que nós vamos acabar migrando para um sistema de plataforma, onde inclusive será possível, né, até mesmo auferir a frequência dos irmãos às aulas ao vivo, vamos dizer assim, né? Eu creio que nós vamos migrar para esse sistema, que é um sistema bom e que vai nos ajudar aí a fazer, né, digamos assim, essa contagem, né? Nós temos insistido desde o início que a gente deve ter esse compromisso. A gente deve ter esse compromisso de assistir como se estivéssemos, não é, aí sentadinhos lá na nossa sala de aula. E esperamos que Deus nos abençoe com a sua palavra. Ela certamente tem poder para nos abençoar, mesmo aí, né, em casa. Aqui está meio friozinho ainda, né? Não sei como é que os irmãos estão aí assistindo, mas que seja abençoado para cada um, né, esse estudo hoje de manhã. Nós estamos na penúltima lição da nossa revista, que eu sempre gosto de reconhecer, da Editora Cristã Evangélica, a revista da série Adultos, né, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. De novo, é da Editora Cristã Evangélica, e nós estamos aqui usando como subsídio essa revista. Estamos na 16ª lição de 17, então, como eu disse, é a penúltima lição, o julgamento de Paulo. O comentarista de hoje, bom, pelo menos aqui na minha revista não está colocado, né? Não sei se foi uma falha aí de edição, né? Mas não tem aqui o nome do pastor que comenta, né? Que faz os comentários aqui na revista. Como eu disse, 16ª lição, estamos nos aproximando do final. Vou pedir para a Fátima pegar a próxima revista, né, para a gente mostrar aqui. Se você aí tiver interesse, né, você pode adquirir direto na editora essa revista. Os irmãos que solicitaram junto à secretaria da igreja, eles já receberam. Creio que quase todos já estão com a sua revista, né? Os que não estão, a revista está aqui em casa, então, né, você pode, obrigado, Fátima, você pode vir retirar a sua, você que encomendou. Nós vamos trabalhar essa revista, Cartas a Timóteo e Tito, também da série da Editora Cristã Evangélica, da classe de adultos. Aqui a série é Cartas de Paulo, Cartas a Timóteo e Tito. Nós queremos continuar olhando, né, vislumbrando aí esse ministério maravilhoso que o Senhor Jesus comissionou a Paulo, o apóstolo Paulo, né, para fazer. Essa revista também está na loja Kindle, viu? A editora trabalha com a Amazon. Você pode adquirir
na loja Kindle, se você tem o Kindle, se você tem o aplicativo do Kindle que você pode baixar. Recomendo que os irmãos tenham a revista em mão, tá? Como eu disse, aqui não tem mais, só para quem encomendou, né, Fátima? Mas todos já pegaram. Todos já pegaram. Então essa aqui provavelmente deve ser a minha, né? Mas eu tenho, falta a irmã Eliana, ela está me corrigindo aqui. Mas eu tenho já no Kindle, né? De novo, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aí para a Amazon, né? Para a editora Cristã Evangélica, mas a gente ganha no estudo, quando a gente tem uma revista com a qual a gente pode acompanhar os comentários. Como eu disse, não está aí dito quem é o comentarista de hoje, mas o texto básico na Palavra de Deus é Atos capítulo 24, a partir do versículo 10. A gente já leu ao longo da semana, porque a revista traz uma programação de leituras diárias. Portanto, eu vou ganhar esse tempo aqui e já vou partir para os comentários, e aí a gente vai olhando aos poucos. O comentarista, o autor aqui dos comentários, ele faz uma observação interessante quando ele diz aí na introdução que o julgamento de Paulo é uma boa demonstração daquela palavra profética que Jesus disse ainda aos seus discípulos, ao grupo original, vamos dizer assim, de discípulos, e foi registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10. O Evangelho de Mateus ele foi escrito mais ou menos na mesma época que esses acontecimentos aqui estão acontecendo. Muito pouco provável que Paulo teve acesso ao Evangelho de Mateus, pelo menos eu acredito, né? Mas isso não significa que ele não conhecesse essa história. Porque o Evangelho de Mateus foi escrito por uma testemunha ocular, baseado em testemunhos oculares. O Evangelho de Marcos, apesar de Marcos não ter sido discípulo de Jesus, normalmente os teólogos consideram que ele expressa a visão de Pedro, né? O testemunho de Pedro do ministério do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor aqui do livro de Atos, foi escrito também a partir de uma investigação, não é? Uma investigação acurada, uma investigação realmente muito criteriosa que Lucas faz. Ele tinha, digamos assim, essa preocupação, ele coloca isso lá na introdução do seu evangelho, né? Ele diz, olha, eu fiz uma investigação cuidadosa, né? Para poder escrever as coisas que se passaram. Então, nós podemos confiar, e a gente já tem falado sobre isso aqui muitas vezes. Eu tenho um livro aqui em casa, escrito por um dos maiores eruditos a respeito desse assunto, F.F. Bruce, o Antigo e o Novo Testamento, falando especificamente aqui do Novo Testamento, ele é digno de confiança. Nós podemos confiar nesse livro. Se você tem interesse, se você quiser aprender mais, né, sobre essa questão de crítica textual, que é uma questão muito complexa para a gente falar aqui numa lição de escola dominical, mas se você tem interesse, fale comigo. Eu posso emprestar o meu livro para você, ou eu posso lhe dar a indicação bibliográfica para você ver esse livro e muitos outros livros que nós podemos afirmar com toda certeza, e como muitos outros livros da literatura antiga que estão aí sendo usados até hoje e sobre os quais não paira nenhum tipo de suspeita, nós podemos afirmar que os livros do Novo Testamento se equivalem e até superam esses outros livros que estão por aí nos livros de história e que ninguém questiona seriamente, né? Então nós podemos confiar que esse material que nós temos aqui na nossa mão é um material fidedigno. E como eu disse, Paulo dificilmente teve acesso a esse material escrito, mas ele conhecia as histórias. Vocês se lembram que Marcos, inclusive, que mais tarde viria a escrever o seu evangelho, provavelmente o primeiro evangelho escrito, talvez já tinha até sido escrito no momento
desse julgamento aqui, né? Alguns eruditos acreditam que o próprio Mateus pode ter usado o Evangelho de Marcos como fonte, mas lembre-se, Marcos foi companheiro de Paulo, de viagem de Paulo. Entre uma viagem e outra, lá no navio ou lá nas caravanas, né, pelas estradas ali que eles visitavam, eles passavam horas viajando. Marcos, que com certeza teve acesso a essas informações diretamente de Pedro ou de alguém que esteve com Pedro, ele provavelmente compartilhou essas histórias com os companheiros de viagem, e Paulo com certeza ouviu essas histórias. Vamos dar uma olhada nas palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 10. O texto é longo, não é? Faz parte aí desse relato aí do início do ministério de Jesus, e nós vamos ler a partir do versículo 16, para a gente ter um pouco de contexto, tá? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler como sempre aqui na Nova Versão Transformadora, que é o texto adotado, vamos dizer assim, pela classe. E eu quero dizer também, se você não tem uma Nova Versão Transformadora, pega uma aí para mim, Fátima, por favor. Eu ainda tenho alguns exemplares da Nova Versão Transformadora que eu posso fornecer gratuitamente para você, tá? Ó, tá fechadinho, lacradinho aqui, certo? Se você quiser, entre em contato comigo pelo grupo ou no privado, certo? Eliezer, eu quero uma Nova Versão Transformadora. Eu só tenho 4, tá? Então os 4 primeiros pedidos que me chegarem, tá? Eu vou atender, certo? Gratuitamente, não vai precisar pagar nada, tá? Então, como eu disse, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Então aí está um trecho desse discurso, que é um longo discurso, que Jesus fez quando ele enviou os seus discípulos, digamos assim, na sua primeira grande comissão, né? No início do seu ministério, ele enviou os seus discípulos para os judeus lá, para pregarem a chegada, né, do reino de Deus aos judeus. E ele dá essas instruções aqui, dá essas advertências, e como diz aqui o comentarista, e é verdade, foi profético, não é? Porque nós vamos ver mais tarde as palavras de Jesus, essas palavras de Jesus se cumprindo na vida dos seus discípulos, notadamente, especificamente aqui na vida do apóstolo Paulo. E vejam, é muito interessante, eu chamo a atenção de vocês para o versículo 18, eu vou ler novamente. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. A própria Nova Versão Transformadora, ela traz aqui nas notas uma tradução alternativa a esse versículo 18 que eu quero mostrar para vocês, né? As palavras de Jesus podem ser traduzidas também dessa maneira. Eu vou mostrar depois outras traduções que vão mais ou menos nesse sentido. Quando ele diz, né, aí, essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles
ou seja, às autoridades, aos reis, aos governantes, né? E aos gentios. Uma tradução alternativa, como eu disse, está aqui na nota. Se você tem a Bíblia de Estudo, o NVT, você pode acompanhar aí comigo na página 1547. Ele oferece a seguinte versão, a seguinte tradução: mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios, é esse o trecho, ou mas esse será o seu testemunho contra eles e os gentios. Essa é uma tradução muito interessante. Eu vou ler aqui a tradução Reina Valera, que é uma tradução originalmente em espanhol, que foi traduzida para o português recentemente, né? Foi a Sociedade Bíblica Intercontinental do Brasil que traduziu. Eu tenho aqui uma edição que é de 1997, certo? E essa nossa versão aqui é 2009 em português. Então é uma tradução espanhola. O mesmo verso, né, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá? E no versículo 18, o verso que nós estamos trabalhando, ele diz assim: sereis levados ainda por causa de mim diante de governadores e reis, para testemunhar a eles e aos gentios. Então, há essa ideia de que você vai apresentar um testemunho que não é seu, nós já vimos na sequência da passagem, é de Deus, tanto às autoridades, no caso as autoridades judaicas lá, mas também aqueles que não são do povo de Israel, também aos gentios. Eu tenho aqui uma Bíblia versão católica, a Bíblia edição pastoral da editora Paulinas, tá? Eu vou ler aqui só para mostrar para vocês que é traduzido de maneira semelhante, tá? Mateus 10, vou direto para o 18, que é o verso que nós estamos analisando. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Então, vejam, Jesus deixa os seus discípulos aqui a par de que eles haveriam de testemunhar perante ou até mesmo contra essas pessoas. Eu já vou explicar essa expressão contra, que é uma expressão possível de ser colocada, né? Na própria história de Paulo, nós vamos ver isso. E Jesus ainda disse mais: olha, não se preocupem com o que vocês vão dizer. É o Espírito que vai falar por vocês. Muito importante essa palavra de Jesus, queridos, muito importante. Nós estamos vivendo um momento tão complicado, né? Há uma angústia no nosso coração. Nós queremos falar tantas coisas às pessoas. Nós sabemos que a verdadeira esperança, não só por causa dessa pandemia, mas mesmo se não tivesse pandemia, a palavra de Deus é clara. Apenas em Jesus há salvação. Pedro disse isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro exortou ali mesmo no dia de Pentecostes aquelas pessoas que estavam ouvindo e que testemunharam aquele milagre lá, aquele grande milagre, quando o Espírito Santo desceu à igreja. E Pedro, quando as pessoas perguntaram o que nós devemos fazer, ele disse: arrependei-vos e crede. Porque essa esperança, essa salvação em Cristo Jesus, ela veio para vocês, ela é para vocês. Então se arrependam, creiam, sejam batizados e sejam salvos. Depois Pedro vai à casa de Cornélio e prega o evangelho para eles e testemunha a conversão daquelas pessoas. Vejam, Cornélio era um gentio. Por isso os teólogos interpretam aquele texto em que Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso?
muitos teólogos interpretam que o que a chave faz? A chave abre e também fecha, né, as portas. Pedro abriu a pregação do Evangelho, a porta do Evangelho, no dia de Pentecostes aos judeus, com aquele discurso que ele fez, com aquela exortação que ele fez, lá no livro de Atos, no início do livro de Atos, Atos capítulo 2. Ele abriu a porta do Evangelho para os judeus, disse: arrependei-vos, crede em Jesus, cada um de vocês seja batizado. E só naquele dia, mais de 3.000 pessoas creram e foram batizados. Talvez o maior batismo de uma vez só que já aconteceu na história da igreja, não sei, né? Mas enfim, houve um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. Depois Pedro abre a porta do Evangelho, figuradamente falando, aos gentios na casa de Cornélio. Então Pedro faz isso, né? Abre a porta do Evangelho aos judeus, abre aos gentios, porque Deus colocou essa comissão, Jesus colocou essa comissão sobre ele. Não, Pedro, nem aqueles pretensos sucessores dele, eu tenho que dizer isso, uma maneira errada de interpretar aquele texto, dizendo que é Pedro quem colocava ou quem tirava as pessoas do céu. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. O que nós vemos pelo testemunho da própria Escritura é Pedro abrindo as portas da mensagem do Evangelho a esses grupos, aos judeus e aos gentios. Então é muito importante a gente entender isso. Porque nós estamos aí querendo falar, querendo testemunhar às pessoas, e às vezes a gente se angustia: o que eu vou dizer, o que eu vou falar? E aí vem essa palavra de Jesus e diz assim: não se preocupe. Porque o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, há de dizer as palavras do próprio Deus, quando você for questionado, quando você for quando pedirem razão, como o próprio Pedro vai falar na sua carta, vocês vão dizer as palavras de Deus. E foi o que aconteceu com Paulo aqui, né? Cerca de 30 anos depois, ele está diante de um tribunal. Agora sim, vamos para lá, para Atos, o nosso texto básico, né? E nós vamos olhar, é o que Paulo está fazendo. No final do livro de Atos nós temos várias defesas, né, de Paulo. Ele já havia falado à multidão lá no templo, ocasião em que ele foi preso, né? Ele já havia falado lá no Sinédrio, né, diante dos anciãos. Agora ele vai falar perante os gentios. Vejam, ele falou com os judeus, agora ele vai falar perante os gentios e vai novamente apresentar a sua defesa. Então vocês se lembram, né, o que aconteceu? O comandante Cláudio Lísias tirou Paulo lá dos braços da multidão, antes que ele fosse despedaçado por eles, né? Enviou Paulo lá para Cesareia. Paulo ficou preso lá na fortaleza, né? E um governante na época lá, certo? O Félix, ele que era casado com uma descendente de Herodes o Grande, né? Ele conhecia, né, a questão lá dos judeus, as controvérsias dos judeus, e ele, todo mundo viu aí o que aconteceu, né? Enrolou Paulo, essa que é a verdade, né? Apesar de também achar que a acusação contra Paulo não se sustentava, né? Ele enrolou Paulo lá, deixou Paulo preso, e mais tarde ele caiu em desgraça lá em Roma, né? Foi substituído, foi destituído, e o sucessor dele ficou lá com esse caso que ele herdou, foi o Pórcio Festo, né? Ele herdou esse caso de Félix, e Paulo continuou preso lá, né? Mas eu acho que eu estou colocando o carro na frente dos bois, né? Bora voltar um pouquinho, Atos 24, né? Vamos ver esse primeiro julgamento de Paulo lá diante de Félix, com as autoridades judaicas lá, inclusive um advogado
apresentando uma acusação formal contra ele. Atos capítulo 24, eu vou começar do versículo 1, diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita, conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos, e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros líderes judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Então, aí já seguindo o comentário da nossa revista, página 85, né, nós estamos vendo aí, certo, Lucas, que provavelmente foi testemunha ocular desses eventos, e agora relata esses eventos. Nós temos uma audiência formal, dessa vez, né, diante de um governador romano. Eu já falei isso para vocês, mas não tem problema para mim repetir, não. Como disse Paulo uma vez, é para a segurança de vocês que eu repito as mesmas coisas. A nação de Israel, o povo de Israel, não era livre nessa época. O povo de Israel estava sob ocupação dos romanos, certo? Os romanos dominavam todo o mundo mediterrâneo, pelo menos no que diz respeito ao Ocidente, nessa época. Desde lá, das fronteiras da Terra Santa, dos limites da Terra Santa lá, com a chamada Transjordânia, Cisjordânia, né? Até lá na Europa, até a parte sul da Inglaterra, era o Império Romano. Norte da África todinho era o Império Romano. A região mediterrânea, a região do mar Mediterrâneo toda, era o Império Romano. Roma dominava toda aquela região. E Roma, dominando aquelas regiões, lhes dava certa autonomia, permitia que os seus tribunais locais funcionassem. Não tinha outra forma de governar, já que os romanos, tendo um território tão extenso, tinham inúmeras dificuldades para administrar essas regiões, e principalmente, isso aqui era o mais importante para eles, pegar as riquezas, né, dessas regiões, deixava essa parte de justiça, tribunais, eles deixavam com os locais, certo? Sendo que a pena capital, para aplicar a pena capital, pena de morte, precisava pelo menos do aval dos romanos. Gente, desculpa, mas tem um carapanã aqui, eu acho que eu peguei ele. Peguei. Esse aqui já foi, né? Desculpa, eu não suporto ver um bicho aqui, carapanã, né, me seguindo. Isso não acontece lá na sala, né? Mas aqui acontece. Enfim, Roma dominava, mas ela permitia que os tribunais locais funcionassem. O Sinédrio, eu já expliquei aqui, né, era o tribunal judaico. Eles poderiam aplicar a pena capital, mas eles tinham que ter pelo menos a anuência de Roma, né? Vocês se lembram quando eles levaram Jesus diante de Pilatos, né? Quando Pilatos disse: por que vocês não pegam e não executam? Os próprios líderes judaicos disseram que não, a nós não é certo matar ninguém. Como que diz assim: não, isso aí é com vocês. Por isso Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele fez aquela acusação, não é? Muitos
das pessoas que tinham inclusive condenado Jesus estavam lá ouvindo o discurso de Pedro. Ele disse: vocês o mataram, falando de Jesus. Vocês mataram Jesus usando, digamos assim, né, a mão dos romanos. Certo? Então, nós temos aqui agora uma audiência formal em que as lideranças judaicas vão acusar Paulo diante de um governador romano. Certo? E levaram, inclusive, um advogado, esse sujeito chamado Tértulo, que provavelmente está escrito aqui também, né? No ponto 1 aqui da nossa lição, era um romano, né? Ele foi uma espécie de promotor de acusação, tá? Ele fez a acusação, a peça acusatória, vamos dizer assim, contra Paulo. E vocês viram aí toda a pompa, né, todo o discurso, né, aquele discurso, né, com todo respeito, mas aquele palavreado, né, enfeitado, não é próprio de quem é formado nesses, digamos assim, nesses ritos, né? Ele chega lá elogiando, claro, né, o Félix. A história nos diz que ele não era tudo isso que ele está falando aqui, mas na maioria das vezes não é, se tratando de um governante incrédulo, né? Infelizmente, às vezes até de governantes que se dizem incrédulos, mas se você for olhar a história, se for olhar o relato histórico sobre esse Félix aqui, até algumas coisas que são ditas aqui, não era nada dessas coisas, né, que está dito aqui, mas era normal, né? Era comum esse tipo de discurso enfeitado, né, floreado, né, nas audiências lá, certo? Então, e aí ele começa as acusações, o Tértulo, né? Então, depois de fazer aquela lisonja, depois de fazer aquela, né, enfeitar a coisa, né, aí ele vem com as acusações contra Paulo, né, e são todas elas mentirosas. Essa é uma coisa muito interessante da gente observar, porque foi o que Jesus disse. Olha, eles vão caluniar vocês. Essas foram as palavras, repito, que Jesus usou. Vou ler aqui novamente, só para a gente lembrar bem, né? Vou pegar aqui, já que a edição pastoral está aqui à mão, vou ler aqui. Quando entregarem vocês, desculpa, não é aqui, é aqui. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Né? E aí ele diz, versículo 22, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E mais na frente, no versículo 23, quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto para vocês que não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, isto é, de Satanás, o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Então, está bem claro aqui, não é, as perseguições que eles iriam sofrer, não é, por serem discípulos de Jesus. Ele disse, olha, vocês vão ser perseguidos, né? Vocês vão ser caluniados, vocês vão ser castigados, inclusive com açoites, né? A gente já viu que Paulo sofreu esse tipo de castigo. Então, quais são as acusações que ele faz, né? Vamos olhar aqui a partir do versículo 4, né? 5, melhor dizendo. Primeiro ele diz que Paulo era um perturbador, né? Que ele promovia tumultos.
quando Paulo for fazer a defesa dele, a gente comenta isso, não precisa nem comentar agora. Segunda acusação, né? Ele diz que Paulo foi um profanador da religião judaica. Ele disse claramente, quando nós o prendemos, ele estava tentando profanar o templo. Isso era uma acusação seríssima. E esse advogado aqui, ele saiu muito bem, porque veja, quando ele acusa Paulo, que a segunda acusação, melhor dizendo, profanador, Félix poderia, como na realidade ele vai fazer mais tarde, e também o outro julgamento com Festo e Agripa vai terminar do mesmo jeito. Isso aí é coisa da religião deles. Esse é um ponto muito interessante que eu acho que no momento que nós estamos vivendo é importante a gente trazer isso. Porque está muito em discussão essa questão do papel do Estado, né, diante de, digamos assim, conflitos religiosos ou conflitos de religião. Como é que o Estado deve se posicionar? Bom, em primeiro lugar, o Estado romano não era laico, tá? Um Estado laico o que é? Um Estado laico é um Estado que não professa nenhuma religião e também não condena nenhuma religião. Um Estado laico significa um Estado que é e que precisa ser neutro em questão de religiões. Vejam, ele não promove cultos religiosos e ele também não persegue cultos religiosos. Isso é um princípio que não é um princípio que está na Bíblia, é um princípio que está aí na história, né, de como os povos, sobretudo no Ocidente, têm se desenvolvido. É um princípio que eu respeito, é um princípio que eu endosso. Talvez até sofrerei a crítica de alguns dos meus pares, né? Mas é um princípio que eu acolho e digo mais, o cristão que não acolher a laicidade do Estado, a necessidade do Estado ser laico, ele ainda não entendeu o cristianismo ou ele ainda não entendeu o que é laicidade. Uma das duas coisas. Vou repetir de novo. O Estado laico, ele não promove, ele não incentiva nenhum culto religioso. E do outro lado, ele também não persegue, ele não procura impor obstáculos a nenhum culto religioso. Está bem claro isso? Ficou claro para vocês? Certo? Isso é um Estado laico. Roma não era um Estado laico, porque, inclusive, o imperador deveria ser adorado como um deus. Roma promovia diversos cultos dentro da própria religião do Estado. O imperador, como eu disse, era considerado um deus, entre tantos do panteão romano. Certo? Mas aqui, muito interessantemente, havia toda uma discussão sobre como Roma, ou se Roma, deveria acolher essa acusação. Que vejam, eles queriam pena capital, eles queriam pena de morte para Paulo. E isso precisava da anuência dos romanos. Então Roma tinha que se manifestar. Por isso Tértulo acusa Paulo de ser um agitador, porque se há uma coisa que Roma não queria era agitação. Sobretudo na Judéia, que era um caldeirão. Olha, dizem que o meu bairro aqui, antes de eu morar para cá, eu não estou dizendo que melhorou porque eu vim morar para cá, né? Mas dizem que esse meu bairro aqui, antes de eu vir para cá, diz que esse bairro aqui era o terror. Esse pedaço aqui onde eu estou, então, sabe que antes de eu vir morar para cá, a gente havia comprado o terreno e a gente estava construindo a casa, demorou um pouco, né, para a gente construir e ficou realmente complicado, se estendeu mais o tempo, né, que a gente pensava que a gente ia mudar. E eu tinha uma aluna no Colégio Amaparense, ex-aluna agora, que morava aqui na rua de casa, né? Então a minha casa é aqui, ela morava umas 4 casas mais para cima da rua, que a minha rua vem descendo assim, né? Ela morava mais lá para cima, né? Então eu sempre perguntava para ela, né? Acabei descobrindo que ela morava
né, no Renascer, e aí, olha, eu vou morar no Renascer também e tal. A gente começou a conversar, descobrimos que ela morava na mesma rua, né? Então eu sempre perguntava para ela, né, e aí, como é que está, né? Como é que está a nossa rua? Já asfaltaram a nossa rua? Mas quando, professor? Nossa rua, o mato está dessa altura. Eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou me meter nesse lugar? E a Fátima, então, será que ela vai querer? Né? Eu sempre ficava muito preocupado. E outra coisa que me preocupava bastante era essa questão que era uma rua muito tumultuada, por ser passagem próximo de uma outra região ali mais erma, né? Mais difícil. Então, uma vez, o dia que eu mais temi de vir para cá, né? Ela chegou, oi professor, professor, ore pela nossa rua, a situação na nossa rua está terrível, professor. Digo, é mesmo, menina? Que não capinaram ainda? Eu disse, não, professor, é a violência. Olha, o final ali para a banda da sua casa, aquilo ali, olha, eu vou lhe dizer, é muito complicado. Inclusive ontem mataram um rapaz, ele caiu lá na frente da sua casa. Ficou agonizando lá, demoraram para chegar, quando chegaram ele já estava morto. Gente, quando ela contou essa história, eu fiquei assim, meu Deus, caiu lá, tem o portão, o senhor fez o portãozinho, né? Pois é, não sei se ele tentou passar o portão, sei que ele caiu lá na frente do seu portão, ficou lá. E eu fiquei, meu Deus do céu, né? Era uma região complicada, difícil, muito tumulto, muita confusão, tinha uma lugar de festa ali para baixo, muita bebida, muita droga. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser e tudo aí. E eu e a Fátima, nós oramos bastante, pedimos a Deus, né, que ajudasse. Graças a Deus, hoje acho que é uma das ruas mais tranquilas, né, do bairro, é a nossa. Ainda não foi afastado. Não tem asfalto ainda. A Fátima tá dizendo que eu devo registrar, né, esse ponto. De repente tem algum vereador, né, tem o prefeito, né, ouvindo, né? Então, mas melhorou bastante esse ponto, né, de agitação, melhorou bastante. Pois bem, a Judéia para os romanos era uma dessas regiões que nem a minha rua aqui de alguns anos atrás. Muita confusão, muita agitação, tanto que a Judéia tinha um destacamento permanente de soldados prontos, em prontidão para agir em caso de rebelião. E ocorreram muitas. E a última aconteceu depois que Paulo morreu, inclusive, mais ou menos 5 anos depois que Paulo morreu, que acabou, né? Um general romano chamado Tito, que mais tarde viria a ser imperador, ele entrou lá em Jerusalém, arrasou a cidade, queimou o templo, né? Foi a última revolta que os judeus fizeram no mundo antigo e acabou com eles, né? Então era uma região muito complicada. E aí Tértulo vai e acusa Paulo de ser o quê? Agitador. Olha, é quase como se ele estivesse dizendo para os romanos, vocês têm que tomar cuidado. Esse homem é um agitador, ó. Ele vai causar problema para vocês. Então ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente, né? Ao fazer essa acusação contra Paulo. E aí só depois ele faz a segunda acusação, que é mais específica, que tem a ver, né, com a questão religiosa, certo? Ele tentou profanar o nosso templo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou me colocando, quando eu falar sobre as conclusões do julgamento, eu vou fazer essa aplicação e aí vai ficar mais claro para você. Vamos continuar, né, aqui, virando a página aqui da revista, né, página 86. Agora nós vamos ver a defesa de Paulo, né? Primeiro, Paulo também faz aquela introdução, ele não bajula, é muito interessante, a diferença entre o elogio, né, e a bajulação fica bem clara aqui, né? Vejam bem, preste atenção para o que Paulo falou, eu chamo a atenção para isso. Você pode elogiar, ou você pode pelo menos reconhecer a posição de uma pessoa, a gente precisa aprender isso, gente, sem bajular. O que é a bajulação? A bajulação é justamente quando você aumenta a coisa, como o Tértulo fez.
quando você atribui à pessoa ou à própria posição que ela ocupa, ou as duas coisas, né, algo que ela simplesmente não tem, não é. Vejam, Paulo também faz, né, uma abertura, vamos dizer assim, versículo 10. Quando Paulo recebeu o sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. Que maravilha! Ele reconheceu a posição do governador enquanto alguém que tem feito isso, que tem julgado, mas ele não entra em detalhe, ele não disse melhorou, ele não disse piorou, ele não, com um português bem claro, sem querer ofender os mais antigos, ele não puxa o saco do Félix. Provavelmente porque também ele conhecia alguma coisa sobre ele. Ele simplesmente diz: olha, eu sei que o senhor está aí nessa posição há algum tempo, então eu apresento a minha defesa tranquilo, né, de bom grado. Vejam, reconheceu a posição dele, de Félix, né, mas não bajulou. Não bajulou. Certo? Então vale a pena a gente prestar atenção. Há advertências. Eu poderia ter procurado isso, né, mas não procurei. Me ocorreu agora. Às vezes a gente lê, às vezes preocupado muito com o texto, mas há advertências específicas na Bíblia sobre bajulação. Eu vou procurar isso e vou colocar no grupo, tá? Para você. Versículos específicos da Bíblia que condenam bajulação, né? Vou procurar isso para vocês. Se eu esquecer, me cobrem, tá? Mas eu vou colocar para vocês, tá? Muito bem. Então vamos continuar. Ele diz, Paulo, que está muito à vontade para fazer a defesa dele. E aí o que Paulo faz? Ele coloca a verdade dos fatos, né? Vamos olhar. Versículo 11. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Calmamente, tranquilamente, também sem acusar. Vejam, Paulo expõe a mentira de Tértulo sem chamar Tértulo de mentiroso. Essa é outra coisa muito importante que a gente precisa aprender, gente. Por favor, querido, querida, eu não sou perfeito, tá? Eu quero deixar isso bem claro para todos, mas eu tenho pensado muito sobre isso, sobretudo nos tempos que a gente está vivendo. Tá todo mundo meio louco, né? Eu lembro de uma música que a Elis Regina cantava, né? Ela diz assim, né? Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura. Ela usa esses versos, ou o compositor da música. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Todo mundo está com os nervos à flor da pele. Vejam, Paulo poderia ter dito: esse advogado é um mentiroso. Ele poderia ter dito isso. Faltou com a verdade. Paulo foi positivo. Ele preferiu trabalhar essas questões positivamente, muito embora fosse verdade que ele era mentiroso, muito embora fosse verdade que ele estava apresentando uma acusação falsa, mas Paulo preferiu tratar isso positivamente. Ao invés de ofender o advogado, ao invés de ofender o seu acusador, ele simplesmente diz: olha, o senhor vai poder verificar que faz pouco tempo que eu cheguei aqui em Jerusalém. Não mais do que 12 dias. Eu vim para adorar. O fato de Paulo dizer eu vim para adorar no templo já também desmancha a tese de que ele era um profanador. Mas veja, ele não diz eu não profanei nada, eu não vim aqui para profanar nada. Não, ele diz: olha, eu cheguei a Jerusalém não mais do que há 12 dias atrás para adorar no templo.
E quando eles me encontraram, esses homens que estão me acusando, eles não me encontraram discutindo com ninguém, eles não me encontraram causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que eles fazem contra mim. Simples, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Eu sei que às vezes a gente se aborrece com o sistema judicial, eu sei que às vezes por uma questão de que as coisas não andam como a gente gostaria de andar, né, que a gente gostaria que andasse, eu sei que às vezes a gente fica, né, aflito, mas queridos, preste atenção, a Bíblia diz claramente que o governo humano é bênção de Deus para nós. Tente imaginar uma sociedade sem nenhum governo, uma sociedade do tamanho da nossa. Vamos parar aqui de romantizar as coisas. Sim, existem sociedades autóctones que não têm governo, não têm Estado. Isso é a minha área, eu conheço isso. Desculpa aí se eu vou parecer arrogante. Essa é minha área, eu conheço isso. Existem sim sociedades sem Estado, existem, certo? Mas são sociedades pequenas, sociedades autóctones que conseguem se reproduzir ali. E detalhe, num modo de vida muito simples, que já foi descrito, que já foi estudado. Sociedades complexas como a nossa, não existe sociedade sem Estado. Aliás, o próprio Estado ele surge como um resultado da complexidade das relações que vão se desenvolvendo entre os indivíduos numa determinada sociedade. E a Bíblia diz, eu vou repetir, que isso é favor de Deus, que Deus coloca as autoridades sobre nós como um favor dele, para que a gente viva uma vida mansa, tranquila. Pedro diz isso claramente. Desculpa, estou falando um pouquinho mais alto e aí a garganta já está reclamando. Essa tosse veio num momento inapropriado mesmo. Eu quero fixar esse ponto com você. Paulo está diante de um tribunal, sendo julgado por um homem ímpio, um homem que não estava nem aí com as coisas de Deus, incrédulo. Paulo sabia de tudo isso. Mas ele não se revoltou. Ele confiou na palavra de Jesus. E ele seguiu em frente. E ele se defende, repito de novo, de maneira serena, sem... obrigado. Sem perder as estribeiras, como se diz. Então tem uma coisa para a gente aprender aqui, queridos. Tem uma coisa para a gente aprender aqui. Sabe que eu era secretário na escola onde eu trabalho, na escola pública. E às vezes eu recebia pais ali que estavam até aflitos por alguma situação do filho e tal. E às vezes era algo que dependia de uma outra instituição. Um documento que eles precisavam trazer, um documento que precisava ser corrigido. E aí eu falava para eles, explicava, olha, o senhor tem que fazer assim, ou a senhora desse jeito, tem que ir lá, tem que voltar lá, está errado bem aqui, assim, eles precisam consertar, precisam fazer assim, desse jeito. E aí a pessoa já diz, me dá esse papel aqui, porque eu vou chegar lá e vou dizer, olha, eu vou quebrar tudo isso. Não, senhor, pera lá, não vá desse jeito. Preste atenção, seja prudente, seja sábio. Até porque o Senhor está precisando dessas pessoas. Não há nada de mais imprudente, não há nada de mais desastrado do que você provocar a irritação de uma pessoa da qual você depende para ter o seu problema resolvido. De novo, eu sou ser humano. Eu tenho minhas falhas. Eu não vou dizer que eu consigo seguir esse princípio sempre. Mas veja, é um princípio bíblico, queridos. A nós cristãos nos é exortado que a gente confie em Deus, se entregue àquele que julga retamente e procure fazer as coisas de maneira respeitosa.
Eu tenho reclamado aqui, eu vou continuar reclamando de pessoas que alegam serem crentes e vão para as redes sociais e ficam xingando as autoridades. Muitas vezes até de palavras de baixo calão, chamando autoridades de canalhas. Esse termo é um termo muito forte. Aliás, há uma autoridade aí que fica chamando, eu não vou dizer quem, fica chamando as outras autoridades de canalhas. Que deveria dar o exemplo nesse caso e não dá. Mas muitas vezes as pessoas que estão criticando essa autoridade aí, que eu também não vou dizer o nome, fazem a mesma coisa no Facebook, chamando de canalhas aos membros de outra corte, superior inclusive. Então, a vontade que eu tenho é de perguntar para esse cristão, mas eu não quero fazer isso pelo Facebook não, eu quero fazer pessoalmente. Eu quero perguntar, quer dizer que só vale chamar de canalha quando é o canalha que eu odeio? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vocês estão entendendo? Claro que vocês estão entendendo. Se nós devemos honra, é para todas as autoridades, queridos. É para todas. Não é para as autoridades que são seus desafetos, que estão fazendo as coisas que você acha que estão erradas. Você precisa respeitar todas as autoridades. Todas. E vou dizer de novo, há maneiras de criticar educadas, respeitosas. Eu simplesmente não saio no Facebook avisando as pessoas sobre isso, porque eu não vou fazer mais nada na vida. Aliás, o Facebook é uma coisa que eu tenho evitado até. Vou ser bem sincero com vocês. Porque realmente, meu Deus do céu, estou falando conosco, crentes. Os outros, enfim, os outros, não tenho como falar com eles. Eles não entendem. Mas eu estou falando com você, crente, que fica colocando essas mensagens ou repassando essas mensagens, repostando essas mensagens, encaminhando. Às vezes a mensagem é até boa, às vezes a crítica ela tem razão de ser, ela é contundente, mas infelizmente o indivíduo colocou 2, 3 palavrões lá que simplesmente inviabilizam que eu encaminhe aquela mensagem. Às vezes eu até gostaria. Eu faço às vezes a seguinte coisa, quando é uma coisa importante que eu acho que precisa ser colocada, às vezes eu encaminho para a Fátima, no privado dela. E aí depois, se eu tiver tempo, eu vou lá, procuro corrigir aquele texto, ou procuro colocar um comentário dizendo, olha, eu faço os seguintes comentários à fala do fulano de tal, aí eu não concordo com isso, quando ele chama, a autoridade diz. Quando eu tenho tempo, eu faço isso, depois eu posto. Vocês estão me entendendo? Gente, isso é testemunho. Olha o testemunho de Paulo aqui. Olha o testemunho que Paulo dá aqui. Vou dizer de novo, ele não xingou, apesar de estar com a razão. Ele não xingou. Ele não agiu desrespeitosamente, ele respeitou a liturgia do tribunal. Muito embora, vou dizer de novo, talvez ele nem reconhecesse que aquela pessoa que estava lá na frente, na qualidade de julgador, era realmente capaz de julgar o caso dele. Vocês estão entendendo? Então vamos atentar para isso, querido. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Então, primeiro Paulo nega as acusações. Depois ele vai afirmar a verdade. Vamos continuar aí, versículo 14. Atos 24, 14. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro manter sempre a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos,
voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Essa é uma observação muito interessante de Paulo. Até os acusadores lá não eram aqueles que deveriam acusar. Quem tem que testemunhar o delito é quem viu o delito. Isso é uma regra básica de qualquer direito, minimamente civilizado. A testemunha tem que ser uma testemunha idônea. Não pode ser alguém que ouviu. Sabe que lá na secretaria da escola, eu peguei assim, passei por situações realmente interessantes. Às vezes acontecia alguma coisa, a secretaria ficava próxima da direção, né? Às vezes acontecia alguma coisa lá, vinha lá, colocava a situação de negócio. Não é que isso aí é direção, resolvam lá. Alguém vinha, fulano fez assim, aluno, né? Fulano fez assim, assado, aí passava para lá, para a coordenação, para a direção. Mas você viu? Não fui eu que vi, foi a fulana que viu. Chama a fulana. Aí lá vinha fulana, você viu? Não foi eu que vi não, quem me falou foi a fulana. Chama a fulana, né? Não fui eu, foi o fulano. Chama. Aí o outro, não, eu não falei nada disso. Simplesmente a testemunha ocular não aparecia. Porque na hora que a pessoa era chamada, diz, olha, você está assumindo uma responsabilidade. Esse aluno vai ser notificado, o pai dele vai vir aqui. Não, eu não vi nada. De novo, isso é um princípio básico. Paulo não deixa de observar isso. Olha, quem deveria estar aqui fazendo essas acusações são os judeus da Ásia que me acusaram lá no templo. Eles é que deveriam estar aqui. Continuando. 20. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Então aí Paulo faz uma alusão àquela audiência, entre aspas, da semana passada que nós vimos, né, lá no Sinédrio, que acabou em confusão também. Paulo não deixa de lembrar, Tértulo, o advogado lá, e os seus acusadores, que o próprio Sinédrio não chegou a tirar uma posição condenatória sobre ele. Vocês lembram o que aconteceu? Quando Paulo mencionou a ressurreição, a Assembleia se dividiu. Os fariseus que acreditam em ressurreição, em anjo, em espírito, né, falaram, não, eu acho que não tem nada de errado com esse homem, não. Os saduceus que não acreditam em nada disso, saduceus, né, não sei o que. E a Assembleia caiu em confusão. Foi uma sabedoria enorme de Paulo, né, orientado pelo Espírito Santo, claro, de colocar naquela questão. Então o próprio Sinédrio não chegou a formar acusação contra Paulo. 21. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse, esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Muito interessante isso aqui. Lembra que Jesus disse, vocês vão testemunhar às autoridades e aos gentios contra eles mesmos. Vejam o que aconteceu aqui. Esse homem, que era um homem incrédulo, não confiava, apesar de conhecer. Vejam, o texto diz claramente que ele conhecia. Não acredite nesse povo que diz
A gente não tem como confirmar essas histórias que estão aí nos evangelhos. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois, né, Fátima? Os evangelhos foram escritos muito tempo depois. O pessoal diz isso, né? Muito tempo depois. Não foi muito tempo depois. Não foi. Não foi muito tempo depois. Como Paulo já disse em outra ocasião, aliás, vai dizer em outra ocasião, não foi escondido. Esses fatos, gente, pense um pouco, pense aqui comigo agora. 50 dias depois que Jesus foi crucificado, os discípulos afirmaram no meio de Jerusalém, no meio da cidade, que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou. Vamos imaginar que Macapá passasse por uma situação semelhante. Vamos imaginar que eu morresse hoje. Daqui a 50 dias, fui sepultado e tudo, daqui a 50 dias aparecesse alguém ou várias pessoas dizendo, não, ele ressuscitou, ele voltou a viver. Qual é a melhor maneira de se eliminar um boato desses? Assim, um nascedouro. Nascendo o boato. Qual é a melhor maneira? Traga o corpo. Mostre o corpo. 50 dias. Tá bem estragado. Mas no caso lá nem estaria por causa das especiarias que eles colocavam no corpo. Um processo semelhante à mumificação, mas não igual, mas especiarias que preservavam o corpo. Algumas delas, inclusive, caríssimas. Então, 50 dias era tempo mais que suficiente para pegar e dizer, tá aqui, bota lá no meio de Jerusalém, ou lá na praça do Mercado Central. Tá aqui, mentira, olha aí o Elias, sem dúvida está mais feio do que ele era em vida, mas pode olhar lá que vocês vão ver que é ele. Os discípulos de Jesus fizeram a afirmação mais radical, mais absurda da história. E simplesmente essa afirmação foi ganhando corpo e as pessoas foram acreditando e se convertendo e entregando a vida para Jesus, reconhecendo que Jesus era Senhor. Por quê? Porque Ele de fato ressuscitou, queridos. Porque não havia um corpo para as autoridades mostrarem. Porque as próprias autoridades ficaram confusas, porque os soldados que foram responsáveis por guardar o corpo de Jesus chegaram lá com ele dizendo, que confusão é essa que vocês nos colocaram? Houve um terremoto, a pedra foi jogada, uma pedra de 3 toneladas, foi jogada do buraco do sepulcro. E agora? A gente vai morrer, porque nós perdemos o objeto que nós estávamos guardando. E aí vem os líderes religiosos, dão dinheiro para eles, subornar aqueles homens, está tudo lá no Evangelho de Mateus. Olha dentro da caneta. No Evangelho de Mateus. Está tudo lá, queridos. Nós vamos dar dinheiro para vocês, disseram os líderes religiosos, vocês vão ficar quietos, vocês vão ficar calados, não vão falar isso para ninguém. Se chegar aos ouvidos do governador, nós vamos interferir, nós vamos interceder por vocês e colocar vocês em segurança. Foi uma armação, mas não dos discípulos de Jesus, a armação das autoridades religiosas para esconder o fato inequívoco que Jesus havia ressuscitado. Félix conhecia essas histórias, com certeza. Félix sabia que alguma coisa muito importante havia acontecido, mas ele mesmo não quis. Ele não quis receber esse presente maravilhoso.
Ele não quis se submeter a esse Senhor que venceu a morte. E quando Paulo começou a dizer que esse Senhor um dia virá, não para pregar de novo, não para morrer de novo, mas para julgar a todos aqueles que ouviram a respeito dele e não creram, ele ficou o quê? Com medo. Vou ler de novo. Quando Paulo, 25, passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Que tristeza! Que tristeza! Ele não quis. Ele não quis. Por quê? Porque isso implicaria que ele precisaria mudar de vida. Queridos, não tem jeito. O Evangelho faz alegações maravilhosas. O Evangelho diz que o Deus que existe, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos criou, perfeitos. Quando digo nos criou, estou falando da humanidade. Tão perfeitos que nós tínhamos a prerrogativa de escolher obedecer. De vontade própria. E Deus testou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele tinha o direito de fazer isso, porque ele já tinha decidido que aqueles que fariam parte da sua família teriam que querer isso. Teriam que ser livres para fazer isso. E ele nos deu a liberdade. E graciosamente nos chamou para entender o Evangelho. Adão e Eva pecaram. Eles escolheram desobedecer a Deus. Mas Deus já havia providenciado Jesus para morrer na cruz, para pagar o preço do pecado dos nossos primeiros pais, do nosso pecado. E por meio de Jesus nós podemos ter acesso à salvação. O verdadeiro Evangelho nos leva a um encontro com Jesus. Nós temos que ficar frente a frente com Ele e com suas alegações. E nós precisamos nos decidir. Se nós vamos crer nele, se nós vamos confiar nele, entregar a nossa vida para ele, dizer: Jesus, a minha vida é tua. O Senhor pode fazer com a minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor é de fato o meu Senhor, o meu dono. Como diz aquela canção que a gente canta: vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. Eu sou de Jesus, que um dia na rude cruz o seu sangue derramou, para que a minha vida tivesse luz. Se os sofrimentos a minha vida vem, então eu me lembro que Jesus sofreu também. Mas eu bem sei que ele nunca pecou, e se sofreu foi por amor a mim tão pobre pecador. Mas eu bem sei que ele nunca pecou, e se sofreu foi por amor a mim tão pobre pecador. É isso. A vida eterna que o Evangelho prega é essa vida substituta que a morte e ressurreição de Jesus, que viveu uma vida perfeita,
nos concede quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nele. O cristianismo é só isso. É simples. É simples. Não sou mais eu. É Cristo quem vai viver em mim, quem vai me dirigir. Félix não quis nada disso. O próximo verso nos diz alguma coisa interessante sobre ele. Versículo 26. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos. 2 anos. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Aqui está escancarado o caráter estragado desse sujeito. Você pode pesquisar na história, tá? Félix, governador da Judéia. Você vai obter muitas outras informações extra-bíblicas, ou seja, fora da Bíblia, que vão dizer para você quem era esse sujeito aqui. Ele era um Odorico Paraguaçu. Você lembra do Odorico Paraguaçu? O icônico personagem do Dias Gomes, da novela, que virou novela depois da obra, né? Venal. Olha, ele gostava disso aqui, aceitava suborno, de bajulação. Tertulo não começou aquela audiência daquele jeito por nada, não. Ele sabia que o sujeito que estava lá gostava disso. E no final das contas foi essa vida desregrada dele que acabou sendo a desgraça dele. Leia a história. Eu não vou contar aqui porque a gente não tem tempo. E eu já estou aqui com 8 minutos para terminar. Mas se você quiser, você pode pesquisar e você vai ver quem era Félix. Vejam, mas o evangelho é para gente como Félix. Sabia disso? Não vamos entender errado aqui e achar, tá vendo? Foi por isso que ele não creu, foi por isso que ele não prestava. Eu não presto, queridos, eu não presto. Eu não preciso que ninguém diga que eu não presto. Eu sei que eu não presto. Paulo, sabe o que foi que Paulo disse sobre ele mesmo? Você sabe, está lá em Romanos. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não entenda errado. Não entenda que Félix não se converteu ou não foi convertido porque o evangelho não era para ele. O evangelho é para gente como Félix. O evangelho é para gente como nós. Gente que se olha no espelho todo dia e sabe que sem Jesus nós estamos em desgraça. Gente que bate no peito, como o publicano lá que não ousava nem levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O evangelho é para esse tipo de gente, queridos. O evangelho é para nós, pecadores. Paulo vai dizer isso numa das cartas que nós vamos estudar lá na frente. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas Deus foi misericordioso conosco. Mas esse homem aqui, ele não quis nada disso. Ele ficou 2 anos enrolando Paulo. Chamava Paulo, para conversar. Ele provavelmente tomou as suas providências para que a conversa não ficasse mais tão perturbadora. Eu conheço pessoas assim. Algumas são minhas amigas. Às vezes elas me chamam para conversar e eu vou.
e eu converso. Às vezes nós podemos passar horas conversando. Vocês me conhecem, né? Eu vou ficar por ali esperando uma oportunidade, né? Não é à toa que Jesus comparou o trabalho de evangelização com pescaria, né? Cadê os exímios pescadores aqui da classe? O Ney, né? O Ney Costa, né? Cadê o Nonato, né? Tá aí o Nonato? Será que ele está assistindo? Põe uma mãozinha aí, Nonato. Cadê o Ney? Ney tá aí, né? O Ney vai já brigar comigo. Não pesco não. Ele fica preocupado. Estou mexendo com ele, né? Mas eu sei que o irmão dele é muito bom nisso. Pescando, né? Fisgou o peixe. Dependendo do peixe, não é o fim do serviço, né? Você vai ter que ter muito cuidado, você vai ter que saber fazer a coisa, né? Você vai ter que ficar ali. Se você não for esperto, o peixe às vezes vai embora e leva a isca. Eu conheço pessoas assim. Elas vão conversando com você e elas gostam de conversar com você, mas até um certo ponto. Quando a coisa começa a ficar séria, quando elas pressentem que serão confrontadas com Jesus, elas recuam. Graças a Deus eu conheço pessoas que eram assim. O irmão Marco Monteiro, meu querido irmão Marco Monteiro, frequentou a igreja do Pacoval durante anos. Colega de trabalho da irmã Valda, esposa do irmão Álvaro. Veja como Deus é misericordioso, né? Ela o convidou para ir à igreja, ele começou a frequentar, mas ele frequentou durante anos. Eu não pedi permissão para ele para contar essa história, eu espero que ele não vai se aborrecer comigo. Ele frequentou a igreja durante anos, mas ele não chegou até aquele ponto a tomar uma decisão por Cristo ou publicizar essa decisão. Algumas pessoas já estavam incomodadas, né? O pessoal tem isso às vezes, né? Eles acham que porque a pessoa está frequentando os cultos, né? O que é que está faltando? Eu vou falar isso aqui. Eu sei que algumas pessoas vão se aborrecer, mas eu vou falar. Então a pessoa está frequentando, a pessoa está indo lá, está sentando no banco, está ouvindo, e às vezes as pessoas começam a tirar brincadeira. Bora lá, rapaz, o que está faltando aí? Olha, você tem uma voz boa, está na hora de cantar no coral, bora cantar no coral. E às vezes as pessoas, por questão de sociabilidade, por não querer ser indelicado, vai cantar no coral. Aí vai cantar lá no coral, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Né? Em voz bonita e tal, mas a pessoa não é convertida ainda. E a pessoa sabe que não é convertida. Ela está lá porque você convidou e ela não quis ser mal educada. Você fala bem, né? Não quer dar a lição domingo que vem? Pega aí a lição, pega aí a revista, eu vou te dar a revista, você vai lá e dá a lição. Mas essa pessoa muitas vezes ainda não admitiu publicamente que ela é um servo de Deus. E sabe por que ela não fez isso? Porque no fundo ela não é. Ela tem dúvidas. Ela está ali, ela está fisgada, mas ela ainda está resistindo de alguma maneira e ela sabe disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Deixem essas pessoas em paz. Pare de ficar pressionando. Pare de ficar sentando do lado delas no culto e aí o pastor está pregando lá e você está aqui fazendo uma segunda pregação. Só que enquanto que a pregação do pastor lá foi pensada, foi orada, foi refletida, você está aqui na carne tentando forçar a pessoa a tomar uma decisão. Eu já tive que repreender do púlpito gente que estava fazendo isso. Eu parei a pregação, olhei para a pessoa e praticamente falei com os olhos. Não sou telepata, né? Não dá, mas olhei assim com aquele olhar de pare de fazer isso, deixa a pessoa ouvir a palavra.
E o Marcos estava lá. 1 ano, 2 anos eu acho. Nada. Nada. As pessoas às vezes vinham me perguntar, o Marquinhos já... Olha, eu não sei. Vá perguntar para ele, eu não sei. Um dia, eu já nem fazia apelo mais, esse apelo que o pessoal faz de levantar a mão em algumas igrejas. Na nossa igreja já há algum tempo a gente não usa mais esse tipo de estratégia. Eu posso explicar isso em outro momento, mas agora não dá. Mas eu não fazia mais, né? Um dia eu chego, a Fátima lembra vivamente desse dia, eu também lembro, graças a Deus, lembro com muito carinho. Nós chegamos na igreja lá do Pacoval, o Marco estava na frente da igreja. E aí a gente saindo do carro, tirando as crianças e tal, e ele veio, se aproximou de mim e disse assim, boa noite, Elias, tudo bem? Tudo bem, meu querido? É você que vai pregar hoje à noite? Eu falei, sou eu. Você vai fazer apelo? Nem fazia mais apelo, mas eu falei para ele, faço, é para fazer, eu faço. Ele falou, não, hoje eu saí de casa decidido a entregar a minha vida a Jesus. E eu fiquei, meu Deus. E aí fui, preguei e comecei o apelo. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas ele não se mexeu não. Ele não se mexeu. E eu falei mais alguma coisa. E finalmente ele levantou-se e veio à frente. Mas eu digo para vocês, ele já tinha decidido isso. Fátima, eu estou olhando aqui. Segura bem aqui, Fátima. Gente, eu estou sem meu tripé hoje. Aliás, não é meu tripé, está emprestado e eu reemprestei, viu, Jefferson? O Jefferson é o dono do tripé. E eu esqueci na casa onde está. Segura bem aqui, assim que... Eu estou acabando, gente. Eu quero terminar essa história do Marquinhos. O Marquinhos veio à frente. E eu disse para ele depois, digo para as pessoas, ele já era convertido. Mas ele precisava dar esse passo, porque Jesus disse, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. E essa palavra de Jesus falou a ele. E ele resolveu fazer isso. E depois dele já veio a irmã dele. E, enfim, é uma história tão bela, tão bonita. E agora, recentemente, ele se casou com uma moça crente, graças a Deus. E oro e peço a Deus que os abençoe, que seja mais uma família a glorificar o nome de Deus no seio da igreja, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus age, e é assim que Deus faz. Félix, infelizmente, não quis isso. Não quis isso. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Então, nós estamos aqui no ponto 3, vou parar aqui, não estou com pressa, tá? E na próxima semana a gente continua, que aí vai vir o outro julgamento, que é o julgamento de Paulo diante de Festo e do rei Agripa, que é outra passagem realmente extraordinária, maravilhosa, tem muita coisa que a gente aprende lá. Eu disse que eu ia fazer uma aplicação sobre essa questão de laicidade, eu vou fazer rapidinho, certo? O Estado tem que ser laico, na minha opinião. Vejam que os próprios romanos vão dizer, olha, isso aí é problema de religião, é melhor a gente não mexer com isso. Essa é a atitude correta. O Estado deve ser neutro em questões de religião. Então, os cristãos, alguns cristãos insistem nessa coisa de querer que o Estado imponha princípios cristãos às pessoas. Isso está errado, gente. Por mais que a gente saiba que o cristianismo é verdadeiro, nós não podemos querer que o cristianismo seja imposto na base da força via mão do Estado às pessoas. Isso está errado. Isso está errado. As pessoas devem ter o direito, na sua vida civil, no que diz respeito à sua liberdade individual, de professar a religião que elas bem tenham. Muito embora eu acredite que a verdadeira religião é o cristianismo, eu não aceito que alguém queira impor princípios cristãos via lei do Estado às pessoas. Isso está errado. Isso está errado. Eu posso, talvez, me explicar melhor no grupo. Já tem 35 minutos aí, já passamos 5 minutos, então eu vou só terminar com essa
com essa aplicação. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós agradecemos a Ti e pela Tua palavra, pela maneira como ela nos ensina, nos exorta a viver uma vida que seja do Teu agrado. Agradeço por Paulo, que o Senhor usou para se defender de uma maneira tão brilhante diante dos seus acusadores ali naquele tribunal. Agradeço a Deus pela mensagem de esperança que Ele nos legou e peço que o Senhor nos ajude a nos portarmos também como o próprio Senhor Jesus se portou diante dos seus injuriadores, diante dos seus caluniadores. Eu sei que é difícil, confessamos, Senhor, que muitas vezes nós falhamos, mas continuamos perseverando no sentido de obedecer ao Senhor nos dias da nossa vida. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, abençoa aqueles que ainda estão tímidos, aqueles que ainda precisam, ó Deus, tomar uma decisão por Jesus, confiar sua vida a Jesus, confessar seus pecados, se entregarem definitivamente a Jesus, que possam fazer isso, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e para a Tua honra e glória. Abençoa, ó Deus, aqueles irmãos que estão sofrendo, abençoa a família do Peroba, que perderam mais um ente da sua família para essa doença tão terrível, a Covid. Abençoa os parentes da Marilene, Senhor, a sua família mais direta. Tem misericórdia, Senhor, consola os seus corações. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando de todo o mal. E nós pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tchau, queridos. O Nonato está no navio, voltando para casa. Que bom, não é? A Marta colocou aqui. Deus abençoe, que ele possa chegar logo, que a gente possa se ver em breve. Deus abençoe a todos, queridos. Um bom domingo. Que Deus realmente seja o nosso Deus poderoso, misericordioso, amoroso, cada dia mais nas nossas vidas. E até mais tarde no nosso culto. Tchau.